Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. Pamela, já apurei já sobre o Pedro Henrique, tá? O Pedro Henrique é jogador do Internacional, né? Trabalhou com o Mano no Inter, né? Nossa, ele já tem 33 anos já, o Pedro Henrique? Hein? Não sabia não que ele já era velhinho assim. Certeza que é 33 anos? Deixa eu até dar uma olhada aqui, porque no print aqui que o Rodrigo, meu amigo, me mandou, fala em 33 anos, né? Pedro Henrique. Pedro Henrique, atacante. Hein? Deixa eu ver aqui, é 33 anos mesmo. Hein? 33 anos, nasceu em 90, né? Época que eu já estava comemorando o título do Corinthians já, hein? Enfim, apurei sobre o Pedro Henrique, tá? A pedido de vocês agora. A fonte me respondeu que não existe isso, tá? Então já queria informar vocês, porque o canal Café do Setorista, né, é prestação de serviço. É claro que a gente respeita aí a apuração dos colegas, tá? Colegas que merecem o nosso respeito, mas cada um tem a sua informação. No momento que chegamos aí com 1000 simultâneos, eu quero aproveitar para dizer para vocês que uma fonte me respondeu agora, tá? Nesse exato momento, e disse que não existe nenhum interesse do técnico Mano Menezes no atacante Pedro Henrique, tá? Do Internacional de Porto Alegre, jogador aí de 33 anos. Então vou repetir, tá? Para você, torcedor corintiano, que deve estar querendo muito saber sobre isso, tá bom? Não existe, tá? Interesse nenhum do Mano Menezes em contar com o atacante Pedro Henrique no Corinthians. Foi o que uma fonte me disse agora, tá bom? Então informar vocês aí que o Mano, claro, tem os nomes dele, né? Cada candidato também à presidência tem os seus nomes aí para reforçar o ataque do Corinthians. Me falaram que o ataque vai ser o setor que o Corinthians mais vai se reforçar. Isso é uma informação boa para vocês, tá? Me falaram que o ataque vai ser o setor que o Corinthians mais vai se reforçar para 2024, e eu concordo muito com esse planejamento, porque eu acho que a gente, né, sofre carências em várias posições, várias. A gente sofreu na zaga, a gente sofre nas duas laterais, a gente sofre no meio campo, mas, sinceramente, o ataque, para mim, é a posição mais carente do Corinthians. É a posição que o Corinthians, para mim, tá? Samir Carvalho, para mim, tem menos qualidade técnica. Eu conheço um treinador de futebol, muito meu amigo, não vou falar quem, e ele fala assim para mim: Samir, o que resolve é ataque. É ataque. É ataque. Entendeu?
Ele até usava de exemplo, ó, o Santos. O Santos na frente tinha Robinho, Diego, não sei mais quem, e lá atrás tinha Paulo Almeida e André Luiz, Maurinho, entendeu? Somente Paulo Almeida e André Luiz, jogadores de baixa qualidade. O Corinthians, por exemplo, em 2005, tinha Tevez e Nilmar no ataque, Tevez e Nilmar no ataque. Os meias eram Carlos Alberto e Roger. O Corinthians foi campeão brasileiro em 2005. E na defesa tinha Marinho, tinha, além do Marinho, qualquer outro zagueiro que jogava ao lado do Marinho, era Marinho, entrava o Marcos Vinícius, os dois já são horríveis, né? Marinho e Marcos Vinícius. Estou tentando lembrar qual era o zagueiro de 2005 que jogava ao lado do Marinho. Esqueci agora, alguém pode me lembrar? Era o Seba Domingues. O Betão estava também em 2005, estava. Era Seba Domingues e Betão. Uma zaga pesadíssima de Seba Domingues e Marinho. E o Corinthians na frente tinha Tevez e Nilmar. Então, assim, o que esse treinador me falou uma vez, nunca eu esqueci. Ele falou, Samir, você quer ser campeão? E, cara, claro que você tem que ter jogadores bons em todas as posições. Mas se você tiver um ataque fera, é meio caminho andado. É meio caminho andado. É meio caminho andado. Você pega o ataque do Santos, campeão brasileiro de 2004, tinha David e Robinho, amigo, os dois no auge. A zaga dos caras, o goleiro era um goleiro, acho que era Mauro, tinha Preto Casagrande, tinha vários caras de baixa qualidade na defesa. Tinha Ávalos na defesa, tinha. Então, assim, se você for ver isso daí, claro, né? Não é uma regra, mas citei o Corinthians, né? Citei o Corinthians, o Corinthians de 99, de 2000, foi campeão mundial com o Fábio Luciano e o Adilson. O Adilson, no final de carreira, entrava o Márcio Costa muitas vezes ali, e o Fábio Luciano começando a carreira, entendeu? O lateral direito era o Índio, às vezes entrava o Daniel, que era ruim de bola, e mais ó do meio campo para frente. Então, em cima dessa tese, né, e claro, juntando aí com a apuração, o Corinthians pensa em reforçar bastante o setor de ataque. Para mim, é um setor que precisa ser muito reforçado. Cara, você pega o Corinthians nos jogos, o Corinthians rouba a bola, joga pro Romero, a bola volta. O Corinthians pega a bola, joga pro Wesley, ele perde a bola lá na frente, não sabe o que faz com ela. O Corinthians pega a bola, Pedro, não sabe o que faz com a bola o Pedro. O Corinthians pega a bola, tá aberto na direita o Juan Oliveira, não sabe o que faz com a bola. O Corinthians pega a bola, o Felipe Augusto, mata na canela, volta. O Corinthians pega a bola, bate na canela do Roberto e volta. Gente, cara, a pior... O Corinthians, pega o Corinthians sem Roger Guedes, vamos levantar, eu vou fazer esse levantamento, sem Roger Guedes e com Roger Guedes, entendeu? Então, o ataque precisa ser muito reforçado. Primeira coisa, para mim, o Corinthians tem que contratar no mínimo uns 4, 5 atacantes. Tô falando sério, não tô exagerando. Não tô dizendo, não sou louco aqui e também não tô aqui querendo me iludir. Não tô dizendo que precisa de 5 craques, de 5 jogadores de ponta. Tô dizendo que precisa de 5 atacantes, tá? Que 2 sejam fera e os outros 3 sejam apostas, entendeu? Vou dar um exemplo. Que um seja o Marcos Leonardo, vai. Que um seja o Gabigol, que um seja o Pedro e o outro seja o Wellington Rato, entendeu? Tipo, uma aposta. Então vem um que seja o Michael, o outro seja uma outra aposta aí do futebol brasileiro. É isso que eu estou querendo dizer, tá? Então tem que ser bem informado, tem que trabalhar bem ali no análise de desempenho. Por exemplo, o Moisés, que era do Fortaleza, ele está entre o fera e a aposta, porque ele brilhou rapidamente, teve uma passagem de destaque no Fortaleza, mas ninguém conhece ainda. Esse é um cara para se contratar. Tem que ir lá no futebol mexicano e contratar o Moisés, que era do Fortaleza. Cara, um cara forte, de explosão, 1 contra 1, tá? Essa é minha primeira dica. Essa é minha primeira dica. Não sei se vocês concordam comigo. Mastriani, que o Thiago Lacerda tá falando aí, é uma aposta. Pode vir para compor o elenco. Acho legal. Agora, Moisés, para mim, aquele que era do Fortaleza e tá no futebol mexicano,
Se chega no Corinthians hoje, é uma espécie de Michael. É um jogador que chega com potencial para evoluir para ser titular do Corinthians. Minha opinião. Não sei se vocês concordam, tá? Em relação ao Moisés. Hein? E em relação ao Pedro Henrique, tá? A minha fonte me disse que não existe nada, não há interesse do Mano Menezes no atacante Pedro Henrique, do Internacional de Porto Alegre, tá bom? Jogou muito na Ponte também, o Moisés, eu não lembro dele na Ponte. O Hollister lá, o Benjamin, né, o Márcio, tá dizendo aqui, jogador do Estudiantes, também é muito bom. Moisés e Lautaro Dias, pô, o Lautaro Dias é sensacional, jogador do Independente Del Valle. Ó, como eu gosto desse centroavante, muito técnico, muito bom jogador, tá? Muito bom jogador. Já chamo vários aí, já chamo vários, tá? Samir, eu gosto do Maurício do Inter, eu também gosto, mas é o meia. Sobre o Renato Augusto, até para ninguém me desmentir, o Fluminense está de olho no Renato Augusto, tá? Ponto. Eu não vou dar brecha para me desmentirem, porque eu poderia falar de onde surgiu essa informação. Não vou falar. O Renato Augusto deu uma entrevista para o meu amigo, meu irmão Klaus Richmann, na revista Placar, e ele disse lá que gosta muito do futebol do Diniz e gostaria de saber como é que o Diniz trabalha e treina para fazer o time jogar daquele jeito, e que um dia eu gostaria de ser treinador e fazer estágio com o Diniz, tá? Isso é só uma constatação de uma entrevista que ele deu. Não tem nada a ver com a minha informação. Só que quando veio a informação, eu lembrei disso. Por que eu lembrei disso? Porque o Renato pode renovar com o Corinthians. Ele tem um carinho enorme. O Corinthians, para ele já ia renovar por um ano antes do Mano chegar. Eu acredito que o Corinthians é a prioridade do Renato Augusto. Mas que se o Fluminense não fez proposta, o Fluminense não está negociando com o Renato Augusto. Deixar bem claro. Tem que deixar claro hoje em dia. Mas se um dia chegar uma proposta do Fluminense para o Renato Augusto, eu quero a sua opinião. Eu vou dar a minha. Para mim, ele balança. Tá? Eu não estou falando que ele vai aceitar. Até porque nós estamos falando em suposições. Vamos lá, vocês aqui respondendo agora. Se o Fluminense um dia, o Fluminense que tem gente lá dentro importante que gosta do Renato Augusto, se o Fluminense um dia fizer uma proposta para o Renato Augusto, se isso acontecer, vocês não acham que o Renato balançaria em cima dessa entrevista que ele deu para o Klaus, usando essa entrevista aí até como embasamento para dar a sua opinião? Eu, Samir Carvalho, acho que ele balança. Não sei você, mas eu quero a sua opinião.